nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Menino Jesus de Praga, abençoai-nos. Nossa Senhora das Dores, São Pio XX, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós continuamos então a tratar do sacramento da penitência ou da confissão, né? Nós tínhamos começado a ver aquilo que é necessário para se fazer uma boa confissão. Então nós tratamos já do exame de consciência, da contrição, que envolve o arrependimento e o propósito firme de emenda. A gente falou das qualidades, das características, né, desse arrependimento e desse propósito de emenda. Então, agora a gente passa aos aspectos restantes, né, da confissão, começando pela confissão propriamente dita, né? Tendo feito o exame de consciência, tendo reconhecido os meus pecados, né, reconhecido o mal que eu fiz, detestando o mal que eu fiz, com verdadeira dor espiritual pelos meus pecados, tendo o firme propósito de não mais cometê-los. Então é preciso acusar esses pecados diante do sacerdote, né? Então essa é a parte da confissão no sacramento da penitência, ou sacramento da confissão, sendo que esse nome confissão vem justamente dessa parte do sacramento. Então a confissão é a acusação voluntária, né, dos próprios pecados cometidos depois do batismo. A confissão é a acusação voluntária dos próprios pecados, vale salientar dos próprios, né, do pecado dos outros, né? Padre, eu pequei, mas porque o outro, né, fez isso, fez aquilo. Então, a confissão é a acusação voluntária dos próprios pecados cometidos depois do batismo, feita pelo penitente ao sacerdote legítimo, quer dizer, com o poder de perdoar os pecados, a acusação voluntária dos próprios pecados cometidos depois do batismo, feita pelo penitente ao sacerdote legítimo, com o fim de obter a absolvição dos pecados em virtude do poder das chaves, né? Poder de jurisdição que o padre recebeu, né, do bispo. Alguns, sobretudo protestantes, às vezes também mesmo católicos, né, que não têm muita convicção, muita instrução, se queixam dessa confissão chamada auricular, né? Então, feita ao ouvido do sacerdote. Mas os benefícios são inúmeros, né? Mesmo alguns inimigos da igreja chegam a reconhecer isso. Voltaire, por exemplo, né, feroz inimigo da igreja, que dizia nos seus escritos, né, que era preciso écraser l'infâme, né, esmagar a infame, né, que é a igreja. Mesmo Voltaire afirmava que a confissão auricular é um grande freio que retrai os homens dos vícios, né? Mesmo já o pecado, você lembrando que depois, né, tem que arrepender dos pecados e confessar-se diretamente a um sacerdote. Então isso já refreia os vícios, mesmo os vícios ocultos, né? O Rousseau também, grande inimigo da igreja, dizia algo semelhante. Bem, então a confissão, né, essa acusação dos pecados,
deve ser, em primeiro lugar, vocal, ao menos nas circunstâncias normais, né? Então, vocal, com o som, né, das palavras. Em caso de necessidade, é possível fazer a confissão por escrito, né, ou mesmo por um intérprete. Não é obrigado, né, a usar um intérprete. Mas se por acaso alguém usasse o intérprete ficaria obrigado ao mesmo segredo que o padre, né? Inclusive, você está passando num lugar, ou está num lugar e por acaso ouve algum trecho de uma confissão, você fica obrigado a guardar o segredo de confissão, né? Aquilo que ouviu durante a confissão, sob pena de um pecado gravíssimo, né? Bem, se a pessoa, né, não pode expressar vocalmente, não tem outro jeito, bom, bastaria alguns sinais, né? O padre poderia também ajudar. Tem algum pecado contra a fé, a pessoa balançaria a cabeça, né, etc. E está arrependida, se sim, bom, bata no peito 3 vezes para manifestar esse arrependimento. Bom, alguns meios, né, de proceder a uma confissão de alguém que pode estar incapaz de falar. Ficar anotando os pecados simplesmente para não esquecer não é algo recomendável. Então faz o esforço ali para lembrar, né? Não sei, em casos muito sérios de memória, né? Porque depois vai anotando, tem sempre perigo de que alguém termine vendo, né? Mesmo aqui na capela, às vezes a gente acha papelzinho de confissão. Então não é uma coisa muito adequada, né, de se fazer normalmente. E fez, procura destruir o quanto antes. Outro caso seria uma confissão geral, né? Bom, aí geral tem que anotar. É uma coisa mais longa, né? Bem, então o primeiro ponto, a princípio, vocal, né? Uma confissão vocal. Depois, a confissão tem que ser sincera. Mentir na confissão, bom, é um pecado de mentira, é evidente, como toda mentira, mas é um pouco agravado, né? Porque fazer isso no tribunal da confissão, claro, se for uma mentira em matéria grave, é pecado grave. Que invalidaria, inclusive, a princípio, também a confissão, né? Mentira em matéria livre, né? Sei lá, o padre, por acaso, viu algum interesse na confissão em perguntar a idade da pessoa, perguntar a idade da senhora, a senhora tem vergonha de falar e ela mente. Tem 50 anos, aí diz que tem 35. Vai invalidar a confissão. Isso é um pecado de mentira e de irreverência. Bem. Mas tem outras coisas, né, que não são propriamente a mentira, que vão contra essa sinceridade. Às vezes confessar em voz tão baixa para o padre não entender direito o que a pessoa está falando. Ou muito rápido. Né? Ou então a pessoa, padre, não tenho certeza se eu cometi tal pecado, mas na verdade ela tem. Se tem realmente dúvida, acusa como duvidoso, certo? Às vezes a pessoa está com um pouco de vergonha, não sei, padre, se eu cometi tal pecado, aí não. Também é errado diminuir ou exagerar o número dos seus pecados, né? Sobretudo de pecados graves, é evidente. Se você sabe quantos foram. Bom, não sei se foi 1 ou 2, mas, bom, por verdade, eu vou dizer que foram 10 logo. Não, então você diz, eu acho que foram aproximadamente 2, em torno de 2, por exemplo. Bem. Vai contra a sinceridade também aquele que é interrogado legitimamente pelo confessor e omite alguma coisa. Né? Às vezes, o confessor, às vezes, convém que ele pergunte algumas coisas, inclusive, ele é obrigado a perguntar. Para saber se foi um pecado grave ou leve, para saber se é um pecado habitual ou não.
né? Se a pessoa tem caído frequentemente, para ver se as circunstâncias mudam a natureza do pecado ou a sua gravidade. Então, às vezes o padre é obrigado, inclusive, a fazer perguntas. Então, não é que o padre é um curioso lá que está querendo saber, né, o que não interessa. Não. Então, vai contra a sinceridade aquele que é interrogado legitimamente pelo confessor e omite alguma coisa, né? As circunstâncias, ou uma recaída, o hábito de pecar, ou ter se colocado em uma ocasião próxima. Então, essas coisas o sacerdote tem a obrigação de averiguar para verificar as disposições atuais do penitente, para ver se ele realmente está arrependido ou não, né? O que ajuda a dar um remédio mais adequado. Uma coisa, a pessoa caiu a primeira vez num pecado, outra vez já caiu 100 vezes. Tem que ser um remédio distinto. Bem, outra coisa seria também a pessoa confessar um pecado atual, que ela cometeu desde a última confissão, mas dando a entender que é um pecado da vida passada. O padre queria confessar alguns pecados da vida passada, e vai falando, aí fala também os da vida atual, né? Sem distinguir. Bom, às vezes a pessoa faz por ignorância, mas é bom, né, fazer essa distinção para o padre saber também o estado atual da sua alma, suas disposições atuais, né? Bem, então a confissão tem que ser sincera, a confissão tem que ser também íntegra. Quer dizer que é preciso confessar todos e cada um dos pecados mortais que se tenha na memória depois de diligente exame de consciência, desde a última confissão bem feita, desde a última confissão válida, né? Se a pessoa omitir um pecado mortal, ela não falar de propósito, certo? Confissão inválida, sacrílega, gravemente pecaminosa. E os pecados mortais precisam ser confessados no número e na espécie. Basta eu pequei gravemente contra o primeiro mandamento. Não, isso é gênero. Não, pequei gravemente contra o primeiro mandamento 3 vezes contra a fé. Pequei contra o primeiro mandamento 1 vez, lendo um livro contrário à fé. Certo? Então é preciso acusar no número e na espécie. Pecados contra a castidade também, número e espécie, por exemplo, qualquer pecado mortal, né? Se não lembra o número exato, o número aproximado, às vezes a frequência, né? Li livros contra a fé toda semana durante 5 anos, por exemplo. Então, todos os pecados mortais, desde a última confissão, no número e na espécie deles, certo? Mas eu peguei contra o primeiro mandamento, peguei contra o 6º mandamento, né? Contra a castidade, peguei, etc., genérico, não, tem que ser no número e na espécie. As circunstâncias do pecado a gente confessa quando é útil realmente, ou quando a circunstância muda a espécie ou a gravidade do pecado. Então, bem, a pessoa cometeu um pecado contra a castidade. A pessoa é casada, ela tem que falar que ela é casada, certo? Por exemplo, porque isso muda até o número do pecado. Pode mudar a espécie do pecado e pode mudar o número, certo?
Bom, se a pessoa comete um furto, né, por exemplo, um roubo dentro de uma igreja, isso é também uma espécie de sacrilégio, em um local sagrado, certo? Então, dizer as circunstâncias que mudam a espécie ou a gravidade do pecado que realmente sejam importantes. Não precisa, eu estava lá, quarta-feira, né, 10h35 da manhã, aí chegou o fulaninho, e não sei o quê, e aí foi por causa disso que eu não sei o quê, aí depois eu que eu não sei o quê. Não interessa. E tem 20 pessoas atrás de você, na fila da comunhão, esperando, e não vai fazer diferença. E muitas vezes as pessoas vão falando das circunstâncias como desculpa, né? Para mostrar que ela não é tão ruim assim, ela pecou porque quase não tinha jeito de não pecar, né? Porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não, a princípio não, certo? Circunstâncias só quando realmente importantes, né? Ou então quando mudar a espécie ou a gravidade do pecado, certo? Bem, esconder um pecado mortal, omitir a espécie ou o número, sabendo que tem que fazer isso, invalida a confissão. Claro? Então, esconder um pecado, omitir a espécie e o número, ou o número, sabendo que tem que fazer isso, invalida a confissão. Bom, rapaz, eu não sabia, então paciência, na próxima vez, inclusive pode acusar o número e a espécie dos pecados, né? Inclusive deve. Então, se a pessoa não se arrepende de um pecado mortal, embora falhe esse pecado, ou ela esconde, omite um pecado mortal, confissão inválida e um pecado gravíssimo de sacrilégio, certo? E a pessoa não é perdoada de nenhum pecado. Por quê? Se a pessoa deixa de confessar ou de se arrepender de um pecado mortal, ela não está perdoada de nenhum, porque na verdade ela não se arrependeu pelo motivo correto, que é Deus. Porque se ela guarda um pecado mortal, no fundo ela ainda está disposta a ofender a Deus. Então ela não se arrependeu realmente dos outros também, né, dos outros pecados, enquanto ofensa a Deus. Se arrependeu por outros motivos, humano, pela feiura mesmo humana, natural do ato, etc. Bem, então assim, alguns exemplos, né? Se a pessoa tem 30 pecados veniais, um mortal, ela confessa os 30 pecados veniais e não confessa o mortal, ela não terá o perdão de nenhum pecado, certo? Se ela tem 100 pecados mortais e esconde um, voluntariamente, né? Nenhum pecado será perdoado, mesmo que ela tenha falado os outros 99. Agora, a pessoa tem 5 pecados mortais, 5 pecados veniais, não está arrependida de nenhum pecado venial, mas está arrependida de todos os mortais e confessa todos os 5 pecados mortais. Então, ela vai ser perdoada de todos os pecados mortais, vai recobrar o estado de graça, a amizade com Deus, mas permanecendo com os pecados veniais, né? Bem, creio que já falamos, né, em algum momento aí, se a pessoa fez um bom exame de consciência, né, diligente, conforme a proporção do tempo, etc., aquilo que a gente viu, e ela não enxergou um pecado, não tem problema, a confissão vai ser bem feita. Se depois ela enxergar esse pecado, na confissão seguinte ela vai e confessa. Ela fez o exame de consciência, ela viu o pecado, na hora de confessar ela esqueceu, não escondeu, não omitiu, esqueceu realmente. Também não tem problema, vai estar perdoado o pecado, pode comungar, vai estar em estado de graça. Na confissão seguinte é preciso manifestar esse pecado, certo? Porque é necessário que um pecado que é esquecido, né, ele fica indiretamente perdoado, mas é preciso que todos os pecados sejam também diretamente perdoados, certo? Não precisa nem voltar o quanto antes para o confessionário, buscar o quanto antes uma outra confissão. Na seguinte, fala esse pecado. Então,
confissão deve ser vocal, sincera, vocal a princípio, né? Sincera, íntegra, simples. Uma linguagem simples, né? Sem frases rebuscadas, sem palavras inúteis, desnecessárias, sem narrações inúteis, né? Inclusive o confessor, ele tem a obrigação, a princípio, de cortar com doçura, mas com rapidez qualquer abuso contrário. Se está falando muito, o padre ele tem que tentar encurtar. Senão estamos perdendo tempo. Bom, claro que o padre tem que medir, né? Se eu cortar aqui, a pessoa vai achar que é uma grosseria, nunca mais vai querer se confessar, né? Tem que ter uma certa prudência, mas a princípio tem que tentar dar o máximo de objetividade a uma confissão. Inclusive o próprio padre também, ao dar conselhos, procurar ser o mais objetivo possível. Bom, a confissão tem que ser, então, simples também, humilde. O penitente deve se apresentar no tribunal da penitência em atitude humilde, como culpado, pecador que é, sem o menor gesto de arrogância. Por isso, bom, deve se manter de joelhos, salvo impedimento físico, com a cabeça descoberta se for homem, com a cabeça coberta se for mulher, e realmente numa postura e disposição de alma, de humildade, de quem reconhece a sua culpa. A gente acha que também a penitência é o mesmo de justificar que ela está progredindo, né? Eu cometi esse pecado, mas tenho rezado muito, tenho feito muito isso, tenho feito muito não sei o que, eu sou muito bom, etc. Não é o momento. Bom, claro que às vezes, né? Se a pessoa já confessou com o mesmo padre, às vezes tem um pecado habitual, o padre já recomendou que a pessoa faça tal coisa, e a pessoa, apesar de fazer essa coisa, está caindo ainda, ou caiu, teve uma queda, então às vezes convém, padre, eu procurei rezar um pouco mais, como o senhor orientou, como outro padre orientou, mas tive essa queda, é outra coisa. Bem, humilde, pura, né? Pura aqui no sentido de reta intenção, com a única intenção de obter de Deus, né? Ou realmente a intenção principal de obter de Deus a absolvição dos pecados. Além disso, então, simples, humilde, pura, clara. Deve empregar uma linguagem clara, transparente, para que o confessor esteja a par do pecado com precisão, exatidão. Sem empregar uma linguagem obscura, imprecisa, com o fim de disfarçar um pouco o pecado, né? Ou para que o confessor não perceba com toda clareza a sua malícia. É um engano a si mesmo, bom, até contra a sinceridade, né? Confissão sincera que a gente falou. Fazer isso seria um engano a si mesmo, vai contra o sacramento. Não adianta. Discreta. Outra qualidade da boa confissão. A pessoa deve estar muito atenta para não falar dos outros, do pecado dos outros, sobretudo. Declarar o nome de cúmplice no pecado, né? Ou ainda eu fiquei com muita raiva porque tal pessoa me fez tal coisa, não precisa falar nada, a não ser que seja estritamente necessário, né? Para que o confessor se dê conta da própria natureza ou gravidade do pecado. Senão, não fala o nome de outra pessoa, nem fala o pecado dos outros, a não ser que seja realmente necessário. Bem, em matéria do sexto mandamento, né, relativo à pureza, castidade, deve empregar-se uma linguagem que seja mais discreta possível, sem comprometer em nada, porém, a integridade da acusação. E a acusação na espécie. Uma linguagem discreta, mas que não compromete a integridade da acusação. Os pecados devem ser também expostos com vergonha, né? Bom, que decorre dessa humildade que a gente falou.
sem jamais ter orgulho deles, que seria contraditório, inclusive. Confissão secreta, né? Deve-se fazer secretamente, quer dizer, só ao confessor. Dolorosa, que está ligada à contrição. Breve e rápida. Até mesmo por caridade com quem está na fila aguardando a confissão. Agora, essa brevidade, essa rapidez nunca pode comprometer a integridade, é evidente. Então, às vezes há muitos abusos, né, quanto a isso. Confissões que demoram 15 minutos para levar a 3. Bom, inclusive, o próprio confessor deve examinar-se a si mesmo diante de Deus e verificar se as confissões muito longas, né, prolixas, não são por culpa sua, né, por excessiva fraqueza em cortar. Se não se perde tempo, raríssima vez uma confissão dura mais do que 10 minutos, né? Uma confissão frequente, em geral, é um pouco mais rápida. As confissões semanais, né, de gente mais devota, em geral, 2, 3 minutos. Acabou. Forte quer dizer, sem prejuízo para a humildade, para a dor, o penitente deve acusar-se de maneira decidida, enérgica. Eu pequei. Inclusive é bom, né? Ajoelhou no confessionário, de modo normal na confissão, não é para validade nela disso, mas abençoar o padre porque pequei. Antes do padre falar qualquer coisa, inclusive. Abençoai-me, Padre, porque pequei. E aí o padre diz, Domine, sit in corde teu, que o Senhor esteja em teus hábitos, em teu coração. Padre, eu não queria, mas pequei. Não, mas o pecado é porque você quis, por definição. Então eu pequei, com muita humildade, muita tranquilidade. Tem que ser uma acusação também acusadora, não é narrar os fatos. Padre, eu estava lá, aí aconteceu o quê? Eu falei tal coisa. Não, eu pequei fazendo isso, fazendo tal coisa, fazendo não sei o quê. É uma acusação. Me acuso de todos esses pecados, de todos que não me lembram, etc. Bem, dócil, disposta a obedecer os conselhos do padre, ou mesmo as ordens que ele eventualmente pode dar. Não? Então, são algumas qualidades da boa confissão. Né? Uma curiosidade, né? Que vocês vão ver quando a gente fizer a nossa peregrinação a Roma. Na igreja de Santa Maria Madalena, em Roma, que é dos camilianos, né? Então, da ordem de São Camilo. Então, lá no alto, né, da igreja, ao longo da nave, alegorias, né, sobre essas qualidades da confissão, justamente. Cada alegoria significando uma qualidade, secreto, humilde, discreto. Tem uma, por exemplo, que é a alegoria com um dedo assim na boca, né, se não me falha a memória. Então, significando o segredo da confissão. Bem, com relação à integridade, ou à questão da confissão vocal, etc., bem, algumas vezes o padre pode dispensar dessa integridade, certo? O moribundo, por exemplo, está em estado tão grave que não pode falar, ou que consegue falar muito pouco, uma enfermidade muito séria. Então, o padre pode dizer, diz 2, 3 pecados mais graves, né? Se arrepende dos outros, eu vou dar absolvição, depois, quando tiver condição, né, se sobreviver, confessa diretamente também os outros pecados. Né? Em algumas outras circunstâncias, o padre também pode dispensar. Se, por exemplo, num hospital, às vezes tem box, né, que não é muito separado, então às vezes não é possível tanto guardar o segredo. Então o padre pode dizer de 2, 3 pecados, né, mortais, e o resto se arrepende, e eu vou dar absolvição, etc.
Em certos casos, por exemplo, um mudo, né? E o padre ainda não conhece a linguagem lá de surdo-mudo, né? Libras. Então, exatamente, aí pode ser um outro modo, como a gente já falou, o padre mesmo vai discorrendo um pouco alguns pecados, né? E nos explicando, né? E pedindo para o penitente manifestar isso. Ou num caso de emergência, né? Um incêndio, um naufrágio, então bastaria nesse caso a manifestação externa da dor, né? Pelos pecados dos penitentes, e o padre poderia dar absolvição mesmo coletiva, como a gente viu na aula passada. Esses casos de emergência, né? Nos mostram que a gente sempre deve estar preparado, né? Sempre arrependidos dos nossos pecados. A morte um dia chega e às vezes como um ladrão, né? Sem avisar. Bom, em todos os casos, né, em que o penitente não manifestar todos os pecados mortais, ao menos, né? Não conhece o idioma, né? Está ali numa situação que não permite o segredo, então está muito mal, né? Perigo iminente de morte. Passado isso, depois a pessoa deve acusar diretamente os pecados, né? Bem. Evitar também inquietação, né? Depois de sair da confissão. Nossa, será que eu esqueci alguma coisa? Será que não sei o quê? Será que no exame de consciência o quê? Não, se você procurou fazer bem feito, fica tranquilo, né? O demônio muitas vezes vai tentar perturbar a alma, né? Em vários sentidos, né? Às vezes, inclusive, será que você realmente estava arrependido? Será que o padre entendeu bem o que você queria falar? Aí começa os escopos. Não, fica bem tranquilo. Bem, chegamos aí ao quarto ponto, que é a absolvição, que é a parte que cabe ao sacerdote. O padre é obrigado a dar a absolvição? Sim, se a pessoa está bem disposta, se ela está arrependida, demonstra esse arrependimento. Se o padre percebe, por algum motivo ou outro, com clareza, que a pessoa não está disposta, então ele está obrigado a adiar a absolvição. Não é nenhum crime por parte do padre, inclusive é um dever dele. Se ele tem uma convicção que a pessoa não está bem disposta, ele não pode dar um sacramento. Bom, se por acaso acontecer isso, né, se acontecer isso com um de nós, o padre chegar ao ponto de adiar a absolvição, a gente fica tranquilo e pede as graças para nós mesmos nos corrigirmos, né? E empregarmos os meios para isso. Bem, como juiz, o padre deve conhecer a causa, né? Então, ouvir o que está sendo dito. Inclusive, ele deve suprir, como a gente já mencionou, com as suas perguntas, se ele percebe deficiências sérias na acusação, acerca do número do pecado, da sua espécie, da sua gravidade objetiva ou subjetiva, né? Quer dizer, a pessoa, quando foi cometer o pecado, sabia que era grave, não sabia, etc. Então, o padre deve, nesses casos, fazer as perguntas de maneira sóbria, discreta, prudente, né? Como juiz, o padre deve averiguar as disposições do penitente, e o padre parte do pressuposto que o penitente é sincero, até que conste o contrário, né? Então, até que haja um motivo para duvidar prudentemente da sinceridade do penitente. Finalmente, ele dá a penitência, que nós vamos falar logo em seguida, né? Então, o padre, ao penitente que está suficientemente disposto, o padre deve dar
a absolvição por justiça, sob pena de pecado mortal. Ao penitente duvidosamente disposto, então o padre normalmente vai diferir a absolvição, se daí não vem inconvenientes maiores, né? A pessoa nunca mais vai voltar, nunca mais vai ver a pessoa porque ela apareceu aqui uma vez na vida, etc., e depois nunca mais vai ter contato com ela. Então, nesses casos em que há dúvida, se a pessoa está bem disposta ou não, e que adiar a absolvição pode trazer transtornos sérios, né, para a pessoa, o padre pode dar absolvição sob condição. Aos penitentes certamente indispostos ou incapazes, o padre deve negar sempre a absolvição. Padre, eu odeio tal pessoa e não estou arrependido. Então, paciência. O padre vai fazer uma exortação para ver se a pessoa leva a pessoa a se arrepender naquele momento. Mas se não se arrepender, não tem como dar absolvição. Bem, então isso como juiz. Como médico, o padre, tem algumas funções, né? O padre deve procurar dispor convenientemente os penitentes duvidosamente dispostos. O padre percebe ele tem alguma dúvida com relação à disposição, então ele vai fazer alguma exortação para levar a pessoa a uma penitência certa, né? A um arrependimento certo. Como médico, deve também indicar os principais remédios para a pessoa não cair em pecado. Averiguar as causas da queda ou das recaídas, sobretudo, para aplicar o remédio na raiz. Deve impor penitências, né, que sejam também medicinais, né, mais oportunas de acordo com o pecado. A penitência é reparadora, né, repara pelo pecado cometido, mas também deve ser medicinal, para remediar, para impedir pecados futuros. Bem, os principais remédios, né, claro, oração frequente, humilde e confiada, frequência aos sacramentos, fuga das ocasiões de pecado. Sem a fuga das ocasiões de pecado, todo o resto é inútil. A leitura de livros piedosos, meditação sobre os novíssimos, são alguns remédios, né, que o padre pode dar. Como mestre e pai, o padre tem a obrigação de ensinar as verdades, instruir a consciência da pessoa. Então, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado grave, isso aqui é pecado leve, isso aqui na verdade nem é pecado, isso aqui é pecado se for assim, se não for assim não é pecado. Bem, ensinar às vezes até verdades de fé, que a pessoa pode chegar ignorando, que ela precisa saber. Ensinar as disposições necessárias para receber bem a absolvição, né? Que ela deve confessar integralmente os pecados, que ela deve ter dor dos pecados, deve ter o propósito de emenda. Então, em algumas situações pode ser que o padre seja levado a instruir o fiel, o penitente sobre isso. Preocupar-se com o progresso espiritual do penitente, né? Fazendo durante a confissão uma brevíssima direção espiritual. Bem. A hora da confissão também não é a hora do padre entrar em todos os detalhes. É porque depois de um certo tempo o padre falando, o fiel já desconecta. Ele fica só pensando, estou aqui ajoelhado há muito tempo, está doendo, e preciso da absolvição, e sei lá o que. Então, bom, o padre tem que ser curto, direto, eficaz, né? São José Cafasso, por exemplo, que era um grande confessor, né?
Muitas vezes fala Santo Curadas, que é evidente, né? Passava 17, 18 horas por dia num confessionário. E quem fica 2 horas no confessionário sabe o que quer dizer isso. E São José Cafás também passava horas e horas a fio durante o dia no confessionário. E era impressionante como as confissões eram relativamente rápidas e muito eficazes. Né? Os conselhos precisos iam na raiz do problema. Também a penitência muito eficaz. Bem, feito isso, o padre diz a fórmula da absolvição, da qual já falamos, cuja essência é ego te absolvo a peccatis tuis. Esse é o essencial que o padre precisa falar, né? Chegamos então ao quinto e último ponto, que é a penitência, né, ou satisfação. A satisfação, que é oferecer a Deus uma compensação pela ofensa cometida, né, quando pecamos. Essa penitência aqui é dita penitência sacramental, porque é dada no sacramento, né? Então, é a penitência imposta pelo confessor como parte constitutiva do sacramento. Então, uma obra realmente penal, né? É uma pena imposta pelo confessor no sacramento da penitência, para reparar a injúria feita a Deus pelo pecado e também já pagar pela pena temporal do pecado. E a eficácia reparadora da penitência sacramental vem do próprio sacramento. Então, é uma reparação muito mais eficaz do que as reparações que a gente faz por conta própria, certo? Claro também que a eficácia vai depender da disposição com que o penitente cumpre a penitência, né? Lembrando, né, no pecado nós temos 2 aspectos: a culpa e a pena. A culpa é perdoada pela absolvição do pecado, né, com arrependimento e a absolvição do pecado, mas ainda tem a pena a ser expiada, né? Por exemplo, se eu destruo o livro de alguém, não basta simplesmente pedir desculpa, é preciso reparar, dar um livro igual ou o valor correspondente ao livro. Com pecado sempre é a mesma coisa. Preciso pedir desculpa, que é o arrependimento, e ir lá, né, acusar meu pecado e receber a absolvição, mas depois eu tenho que pagar pelo pecado, com as penitências. Com a penitência sacramental e com outras obras na vida, rezando em reparação pelos meus pecados, fazendo alguma boa obra em reparação pelos meus pecados, dando esmola, por exemplo, suportando os sofrimentos da vida em reparação pelos meus pecados, etc. Com o perdão da culpa, a pena eterna é perdoada. Então não irei mais para o inferno, mas é preciso pagar a pena temporal, aqui nessa terra ou no purgatório, né? Bem, o padre deve dar uma penitência proporcional ao pecado, aos pecados, né? Penas leves, penas graves, se forem pecados leves ou graves, né, respectivamente. Depende do número de pecados graves, da gravidade do pecado grave, porque mesmo o pecado grave tem graus. Bem, e ao impor a penitência, o padre deve levar em consideração outros aspectos. A contrição da pessoa, quanto maior a contrição, menor a penitência que ele pode dar, né? O estado de vida da pessoa, né? É um religioso, é um pai de família, uma mãe de família, etc. Atenção, o desejo de satisfazer, né, o desejo de aceitar a penitência imposta na confissão é indispensável para a validade do sacramento.
Se a pessoa fosse confessar dizendo, não quero nem saber dessa penitência, não vou fazer mesmo, é inválido. Se o padre esquecer de dar a penitência, isso pode acontecer, confissão válida, os pecados estão perdoados, certo? Seria bom se você percebeu que o padre não deu, quer dizer, não é necessário, até. Você percebe que o padre não deu a penitência, você diz, padre, e a penitência? Ou o senhor esqueceu de dar a penitência, né? Se você já saiu do confessionário, pode ver se consegue voltar comodamente, né? Ou em alguma outra circunstância, para o padre dar a penitência. Ou então a pessoa recebeu a penitência e depois foi adiando, terminou esquecendo. Em si foi válida a confissão. Agora ficar adiando, negligenciando a penitência, vai ser um outro pecado. Então vamos chegar lá. Bem, como a gente mencionou, né, falando ali da absolvição e do que o padre deve fazer, a penitência deve ter o aspecto de pena e de remédio, né? Deve ser proporcional à condição, às forças do penitente, levando em conta os seus mais hábitos, o ambiente em que se encontra, em que vive. Em geral, se impõe uma penitência contrária ao vício principal. Ao soberbo, uma penitência de humilhação. Ao avaro, uma penitência de esmola. Ao impuro, mortificações corporais. Ao iracundo, né, aquele que se deixa levar pela ira, tratar benignamente o próximo, rezar pelo próximo. Ao guloso, a mortificação na comida e bebida. Ao invejoso, rezar pelos rivais, né, reais ou supostos. Ao preguiçoso, aumentar um pouco sua jornada de trabalho, por exemplo. Então, convém também analisar previamente se é possível cumprir a penitência. Sua penitência é fazer uma peregrinação a Jerusalém, a pessoa não tem onde cair morta. Então a pessoa deve falar para o padre, padre, não consigo. Fazer um jejum, padre, tem um problema aqui, de sei lá o que, eu não posso ficar em jejum em hipótese nenhuma, senão tem um problema grave de saúde. Então, se a pessoa se dá conta que é impossível, que é a mesma coisa imoral, ou que não tem cabimento, né? Como penitência, você não vai mais à missa tridentina. É um problema. São coisas que existem. Bom, exemplo de penitências graves, né? Assistir uma missa na semana, por exemplo. Um dia de jejum, um terço, ladainha. Exemplo de penitência leve, um salmo não tão grande. Algumas ave-marias, uma pequena esmola, uma pequena mortificação. Também não ficar medindo só a gravidade do pecado pela penitência que o padre deu, que o padre vai levar em conta outras coisas. Não. O padre pode dar uma penitência mais séria, mesmo às vezes para pecados veniais, ou mais leve, mesmo para pecados mortais, levando em conta a contrição da pessoa. Às vezes tem um padre que é santo, né, e que satisfaz pelos próprios penitentes também alguma coisa. Então não ficar medindo assim com palma, será que... Não. A penitência sacramental pode ser também diminuída pela enfermidade do penitente, né? Bom. Como já falei também, se o padre dá uma penitência absurda, não usar o véu na missa, né, ainda não assisti missa tridentina, então eu preciso pedir ao padre outra penitência. O padre me deu outra penitência, por favor. E a princípio ele tem que dar, né? Então coisa muito esdrúxula, né? Você vai chegar e vai na igreja cheia de gente, encostar a língua no chão para você aprender a não ser mais maledicente. Um pouco excessivo, né? Então, se a penitência não é razoável, propriamente ninguém está obrigado a cumprir, né? Então, a pessoa pode manifestar isso ao padre, com toda humildade, com toda tranquilidade, pedindo para que o padre mude a penitência. Bom, depois o padre deu uma penitência, peregrinação a Jerusalém, a pessoa consigo, padre, tranquilo e tal. Aí no dia seguinte a pessoa quebra, né? Foi à falência.
Ela pode pedir ao padre para que mude a penitência. Né? A pessoa não pode, por conta própria, mudar a penitência, certo? Não tem autoridade nenhuma para fazer isso. Ela pode pedir ao mesmo padre que, se lembrando dos pecados, então ele pode mudar a penitência. Se ela for pedir a outro padre, ela vai ter que falar os pecados, que é um tribunal. O padre vai dar a penitência de acordo com a causa. Então, o padre, um outro padre me deu a penitência de rezar 10 Ave Marias, não estou conseguindo, o senhor poderia mudar? Não, você tem que falar quais são os pecados para o padre ter uma ideia, certo? Então, se for outro padre que você vai pedir para mudar a penitência por um motivo justo, a pessoa vai ter que falar novamente os pecados. Bem, a penitência deve ser cumprida nas circunstâncias determinadas pelo padre. Você falou em tal dia, em tal dia. Em tal lugar, de tal modo. Bom, se o padre não estipular, por exemplo, o tempo, procurar fazer o quanto antes, assim que possível. Seria um pecado venial mudar alguma circunstância leve ou de pouca importância. Né? Se for uma circunstância grave, vai ser um pecado grave. Se o padre manda fazer uma coisa que já é obrigatória, assista uma missa. A princípio, se supõe que é uma missa diferente do domingo. Certo? Se não é uma coisa obrigatória, por exemplo, o padre manda rezar o terço, a pessoa já reza o terço diariamente, ela pode pegar aquele terço do dia e rezar, como penitência. Certo? Não seria contrário à penitência do sacramento. Agora, pode ser que o padre fale, já reza o terço diário? Sim, então reze outro terço como penitência. Bom, evidentemente é preciso cumprir pessoalmente a penitência, não posso delegar um outro, né, para cumprir minha penitência. Está aqui R$50 para você pagar a minha penitência. Não. O padre me mandou rezar um salmo, reza o salmo para mim e eu te dou tal coisa. Não. Adiar por muito tempo e sem justa causa uma penitência dada para pecados mortais, uma penitência grave, com perigo de esquecer essa penitência, né, ou de omitir essa penitência, é um pecado mortal. Se for uma penitência leve, dada para pecados leves, pecado leve, pecado venial, certo? A pessoa vai adiando, depois eu faço uma penitência por um pecado mortal, esquece, negligência grave, vai contra a caridade para consigo mesmo, né? Você está se prejudicando gravemente, porque não está pagando a pena devida pelo pecado. Bem, e aqui então a gente encerra a confissão para tratar rapidamente a questão das indulgências, né?